Boa tarde, então, gente. Agora estamos gravando. Hoje a gente vai falar sobre o Laboratório 2, né? Ele já foi lançado na segunda-feira, 2 dias atrás. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, dar algumas dicas sobre quartos e tirar dúvidas sobre esse laboratório e sobre o laboratório passado, né? Que vai ser o nosso modus operandi a partir de agora. Uma vez lançado o laboratório na quarta-feira, vocês têm 14 dias, tá? Antes eram 7, agora são 14 para todos, para fazer o trabalho. Então, a gente sempre vai estar falando do laboratório dessa semana e do anterior, né? Tirando dúvidas desse e do anterior sempre. Então, agora a gente vai dar algumas dicas sobre o laboratório 2, que é o multiplexador 2:1 e o decodificador 4:16. E tirar dúvidas sobre o RCA, que é o laboratório da semana passada. Então, sobre a parte das dicas, tá? A gente tem aqui, tá? Eu vou começar a falar um pouquinho do decodificador, que ele é um pouquinho mais difícil, que é o nosso decodificador 4:16, tá? E na aula teórica passada, a gente falou sobre ele, e a gente tem aqui mais ou menos uma visão geral de como é um decodificador 2/4. Né? Então, nós temos o circuito básico dele e nós temos a tabela verdade desse decodificador. Né? 4/16, a gente vai ter que dar um jeito de expandir esse circuito. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Né? A gente tem algumas questões novas. Primeira dica é que vocês deem uma olhada, tá, nesses tutoriais, principalmente o tutorial de vetores. Tá? Ele vai ajudar bastante vocês nesse laboratório específico. Tá? O projeto hierárquico é interessante no laboratório passado, né, que é o RCA, composto por múltiplos full adders, ou FAs. Tá? Então, o projeto hierárquico vocês devem ter visto no passado. Nesse, especificamente, vetores é a parte que mais importa. Tá? Então, eu tenho aqui o meu quartus. Tá? Tem aqui o meu quartus. Tá? É um projeto qualquer aqui. Tá? Mas então eu criei um projeto chamado decode. Tá? Criei um bloco chamado decode 4_16. Tá? E aqui, deixa eu lembrar vocês algumas coisas. Tá? Número 1, não coloquem espaços no nome do arquivo, tá? Nem no caminho até a pasta. Tá? Então procurem usar C:/, altera, por exemplo, lab2, mas não escrevam lab espaço 2, porque isso pode dar problema. Tá? Hífen também é problemático. Lab-2 ou lab-2 também é problemático. Tá? Então procurem usar sempre que possível o underline, tá? Que o underline não vai dar problema para vocês. Então aqui a gente tem o decode 4/16, tá? E a dica que eu quero dar para vocês é sobre o decodificador, sobre fios e como nomear fios. Tá? Então aqui eu vou colocar um pino de entrada, tá? Eu vou chamar ele de A0. Tá? Deixa eu dar um zoom nele. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Que é a seguinte, ó. A gente tem o nosso A0 aqui, né? Que já é a nossa entrada, tá? E aqui agora eu vou colocar um inversor. Cadê o nosso note? Tá aqui o note. Então o que eu vou fazer agora é ligar um fiozinho aqui, tá? E ligar mais um fio nesse note, tá? Então nós temos o A0, né? E aqui a gente vai ter, o que eu vou fazer é, a gente pode pegar propriedades de um fio, tá? E eu posso chamar, por exemplo, NA0, tá? E a partir de agora, o NA0, tá? É este fio aqui, certo? Então, o que isso significa? Tá? Que aqui um pouquinho mais para a direita, na hora de fazer o decodificador, o codificador de vocês, desculpa, o decodificador, tá? Que a gente vai precisar, eu já adianto para vocês, são ends de 4 entradas, né? Então, aqui a gente pode pegar nesta end, tá? E colocar também nesta propriedade aqui, por exemplo,
tá? Nosso NA0. Tá? E com isso, tá? Eles tendo o mesmo nome, na prática é o mesmo do que a gente fazer uma conexão, certo? Então, coisas que a gente pode fazer, a gente pode pegar este cara e copiar ele aqui como N, claro que aqui a gente tem que trocar para 1 daí, né? Certo? NA1, por exemplo, aqui a gente pode chamar esse aqui de NA2, né? E NA3. Tá? Então, com isso, ligando aqui esses fiozinhos, tá? Por que vocês podem querer vir a fazer isso, né? Propriedades NA3, por exemplo. Tá? Como eu comentei com vocês, isso aqui é equivalente a ligar um no outro, certo? Mas, uma vez que vocês começam a ligar muita gente, pode vir a ficar muito confuso, tá? O circuito, e vocês começam a se perder no meio da história. Tá? Então, essa aqui é só uma dica que vocês têm, tá? Para conseguir simplificar um pouco esse monte de ligação de fio. Tá? De novo, é opcional, faz quem quer, né? Mas vocês têm essa opção aí. Da mesma maneira, tá? Aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que também dá. Tá? Vocês podem colocar A0 aqui, tá? Que faz uma ligação direto de A0 para cá. Tá bem? Eu não cheguei a testar esta parte, tá? Mas acredito que funcione. A gente pode até testar agora, se a gente quiser. Tá? Então aqui tem um pino também de output. Vou colocar um pino qualquer aqui. Tá? E, sei lá, vou ligar esses 3 aqui direto, só para a gente ver. Tá? Então, se eu salvar este cara e compilar, a gente teve um problema de não... Ah, sim. Aparentemente não tem um top level. Deixa eu criar um projeto novo do zero. 02. Tá, então aqui 1000. Ah, não acredito que eu perdi meu circuito. Ok, então aparentemente eu perdi meu circuito. Tá. Vou fazer uma porta mais fácil aqui então. Pegar uma NOT aqui direto. Tá. E vamos colocar aqui uns pinos. Colocar um pino de saída aqui. Se ele está ligado, está ligado. Tá. E vou colocar também um pino de entrada. Aqui em cima, inclusive. Vou chamar ele de A. E eu vou chamar este nodo também de A. Certo? Então agora eu tenho uma coisa extremamente básica. Salvei. Tá. Compilando isso. Claro que é um circuito bem simples, tá, gente? Mas é mais para provar para vocês o conceito do A. Né? Eu vou, inclusive, aumentar este cara aqui e vou colocar uma NOT. Uma NOT aqui. Se eu colocar nossa NOT aqui, portanto, tá? E eu chamar este cara aqui de NA, vocês cuidem com maiúsculas e minúsculas, tá? O Quartus não é case sensitive. Então, NA maiúsculo é igual a N minúsculo A, tá? É tudo a mesma coisa. E este nodo aqui, eu vou trocar ele para NA. Tá? Então, agora só para mostrar aqui a outra opção, tá? Compilando isso aqui, também deve funcionar sem problema nenhum. Tá? Então, o resumo da história é
essa é uma maneira que a gente pode colocar nomes para fios, tá? Que nesse caso são chamados de nodos, e fazer conexões mesmo sem ter assim fisicamente desenhado um fio de um lado para o outro, tá bem? Dito isso, eu vou manter isso aqui, deixar aqui só no canto, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso slide, então. Aqui a gente tem um decodificador, né? 2 para 4, então nós temos 2 entradas, 4 saídas. Tá? No nosso decodificador 4 para 16, nós vamos ter 16 saídas, né, gente? Então, nossas saídas aqui vai ser de 0 a 15, correto? Então, a gente pode, inclusive, fazer alguma coisa desse gênero, né? E aqui agora eu vou mostrar outra coisa, tá? Que opção número 1, tá? A gente pode chamar S0, S1, S2, S3 e por aí vai, certo? Essa é uma opção, ou seja, a gente faz a saída bit a bit, tá bem? Mas a nossa segunda opção, tá? É usar vetores, que nem tem um tutorialzinho ali no Moodle, tá? Para usar vetores, a gente define no nome do pino, tá? Eu espero que vocês consigam enxergar aí, tá? Eu não consigo dar zoom nessa janela, tá? Mas vocês fazem o seguinte, S é o nome do nosso vetor, tá? E para definir com o vetor, a gente usa colchetes, tá? E dentro dos colchetes, a gente coloca o bit mais significativo e o bit menos significativo, tá? Então, no caso do nosso decodificador, que é 4 para 16, a gente vai ter de 15, tá? E a gente usa ponto, ponto, para definir de 15 a 0, tá certo? Então, ao fazer S de 15 a 0, tá, eu estou dizendo que este pino, na verdade, é um barramento, tá? E é um barramento que tem 16 posições, e as posições são S15, 14, 13, 12, 11 até 0, tá? Então, S15 a 0, ok. Tá? Vocês podem ver que mudou ali o nome, tá? E uma maneira de ver que isso aqui é um barramento é quando a gente faz uma ligação de fio automática, percebam que ele é um fio bem mais grosso. Ó. Estão vendo que este fio aqui é bem mais grosso do que esse, né? Tá? Então, ok, isso aqui, portanto, é um barramento, né? Ele já recebe o S15 ao S0, tá? E o que a gente pode fazer agora é, por exemplo, o seguinte, tá? No caso específico do nosso decodificador, né? A gente pode pegar uma lógica que é uma AND 4, tá certo? E nessa AND 4, a gente puxa um fio e a gente dá um nome para esse fio, por exemplo, de S0, tá? Esse S0 vai ser automaticamente ligado ao bit 0 deste vetor. Tá certo, gente? Então, o que a gente está fazendo é atribuindo a saída dessa AND para o bit 0 de S. Tá? Então, na hora que vocês forem fazer o decodificador, né, vocês podem botar uma única saída e aqui fazer a lógica para S0. E, é claro, né, podem pegar aqui e copiar para, por exemplo, S1, S2, S3, S4, por aí vai, até fazerem o decodificador de vocês. Tá? Com relação às entradas, essa opção aqui é uma boa para vocês, né? Porque você já tem A e não A, certo? A gente poderia ainda fazer, se quisesse, A de 3 até 0, né, gente? Só que, claro, esse barramento, a gente tem que refazer ele, né? Porque agora ele é um barramento e não é mais um fio, certo? E aqui a gente ainda tem um pequeno probleminha, né? Que a gente teria que colocar aqui, por fim, renomear... Aqui acho que a gente teve algum problema. A gente precisa colocar um barramento, né? Que é este cara aqui. Tá? E este cara... chamado, por exemplo, NA, né, de 3 até 0. Tá certo? Eu, sinceramente, não sei exatamente se isso aqui vai funcionar. Tá? Mas aí uma outra opção que a gente tem, tá, é simplesmente desvincular este cara. Deixa eu ver se eu consigo puxar de volta.
a gente consegue só desvincular ele, tá? E aqui no caso a gente atribui para cada um deles, por exemplo, NA3. Opa, desculpa, não é NA3, é só A3, por exemplo. Né? E agora sim a gente tem um... Tá? Agora sim a gente está pegando especificamente o A3, que é o bit 3 dessa entrada, e colocando nessa NOT. Tá? Então, algumas opções aí para vocês fazerem a ligação desses fios, tá? Cuidando para colocar o nome de cada um deles, não repetir os nomes, né? Quando a gente começa a colocar nomes para nodos, a gente pode ver nomes repetidos, que nem o que acontece quando eu copio este cara, né? A gente vê S1 de novo, tá? E a gente, inclusive, já discutiu lá na aula teórica que a gente não pode ter dois fios no mesmo lugar, né? Dois fios ligados no mesmo lugar não pode acontecer, né? Senão a gente pode acabar causando um curto-circuito entre os dois caras. Então, cuidem só para nessa parte trocar para, por exemplo, S2, S3 e por aí vai, tá? Então, de maneira geral, com relação ao quartos, tá? Essas são as dicas dessa aula de hoje que já vão servir para as próximas aulas, tá? Para vocês melhor organizarem os circuitos de vocês e aumentarem um pouco a produtividade. Tá bem, gente? Com relação ao decodificador, aqui tem mais ou menos a estrutura básica, né? Eu sugiro que vocês deem mais uma olhada aqui nesse decodificador, tá? Vocês vão ter que fazer uma certa lógica aqui das entradas negadas ou não negadas para ativarem somente uma end por vez, tá? Porque qual que é a moral do decodificador? É que somente uma das saídas esteja em 1. Vocês nunca vão poder ter duas saídas ao mesmo tempo em 1, tá? Num decodificador, né? E feito isso, tá? O MUX ele vai ser relativamente fácil, tá? Por quê? Porque o MUX é um MUX 2 para 1, né? Então, em termos de MUX, eu acho que já tem até um implementado aqui mais para frente, tá? O multiplexador tem aqui um multiplexador 4 para 1, né? Então, a tarefa de vocês para o multiplexador de 2 para 1 é quase que simplificar esse circuito, tá? E se vocês lembram lá da aula teórica, tá? Este circuito em azul, tá? Eu não consigo fazer marcação, não. Esse circuito azul aqui, tá? De azul para trás, é um decodificador, né? É um decodificador, tá? Então, deve ser relativamente simples para vocês fazerem o multiplexador, tá? Simplificando esse circuito, né? E para fazer o codificador, o decodificador tá aqui tranquilo, né? Então, essas são as dicas principais, tá? Então, gente, eu vou parar a gravação agora, a menos que alguém tenha alguma pergunta com relação a essas dicas que eu dei, tá? Depois eu vou abrir uma nova gravação para dúvidas de laboratórios. Então, sobre esses pontos aqui, gente, que eu acabei de comentar, alguma dúvida? Pode perguntar. Sim. Aham. Tá. Então a pergunta é, quando a gente faz um barramento não conectado, se a gente pode pegar os bits separados, né? A 0, a 1, a 2. Esse barramento específico, tá? Ele é um barramento conectado a uma entrada, certo? Então, sim, a gente pode pegar direto o A0, A1, A2 e A3. Eu acho, inclusive, que a gente nem precisa ter esse fio, tá? Basta ter um input perdido aqui, que a gente pode usar o A3, que nem ele está sendo usado aqui, tá certo? Eu acho, tá? Não tenho toda certeza, mas eu acho que sim, tá bem? Agora, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, uma end 2 que recebe um barramento, eu vou forçar um barramento aqui, tá? Que recebe um barramento, né? Aí o que acontece, tá? Esses barramentos têm que ter um nome, tá? Então a gente teria que chamar esse cara aqui, por exemplo,
de A de 3.0, tá? Para forçar uma conexão dessa entrada nesse barramento. Tá bem? Então, o caso específico do input e do output, eles meio que já vêm com um nome, né? Então, já vem com um label de nome. Então, quando a gente faz essa conexão, ela funciona. Tá? Agora, se este cara fosse por exemplo, end A, por exemplo, né? De 3.0, certo? Por exemplo, se eu fizesse uma end de A com A, tá certo? Aí, este nó ou este fio, a gente tem que atribuir um nome para ele, né? Porque até então ele não tinha nome nenhum. Respondi a pergunta? Pode perguntar de novo. Sim, tá. Essa é uma boa pergunta, tá? Então a pergunta é se esses três vão em paralelo, né? Este circuito que eu desenhei aqui, tá? Ele é equivalente a eu colocar, na verdade não são três, são quatro, tá? Porque é de 3 a 0, tá? Mas esse circuito é equivalente a eu colocar aqui na entrada, tá? Neste caso específico, repara que aqui já é um fio, né? Tá? Então é equivalente a eu colocar aqui A3 e aqui seria o end A3, né? Tá certo? E aqui embaixo a gente teria esses mesmos caras, só que em vez de ser o A3, seria aqui o A2, né? Então aqui seria o A2 e este cara seria o end A2. Tá? E assim por diante, até que aqui embaixo a gente teria o A0. Tá? Então, assim, ó, este circuito aqui de baixo, tá, ele é equivalente a este circuito aqui de cima. Tá? Então, sim, respondendo a tua pergunta, esses fios são em paralelo, o 3, 2, 1, 0 são em paralelo, essas portas também são todas paralelas, então são 4 portas em paralelo, porque a gente tem 4 sinais aqui, tá? E todos eles acontecem em paralelo. É só uma maneira de dar uma simplificada no circuito, tá? E isso aqui vai ser especialmente interessante na hora do MUX de vocês, né? Porque o MUX, apesar de ser um MUX 2 para 1, ele é um MUX 2 para 1 de um barramento de 8 bits de entrada, tá? Então, ao invés de vocês fazerem um MUX bit a bit, vocês podem fazer um MUX usando barramentos e o circuito vai ficar super pequeno. Tá ok? Nada. Mais alguma pergunta, gente, sobre as dicas do Laboratório 2? Tá. Então eu vou finalizar a gravação agora.